Como estão? Tudo bem? Vamos às informações do que acontece no mundo. Hoje é a última sexta-feira de maio. Maia. E bom, então adeus a maio. A lista de cientistas que foram incômodos é muito extensa. Não são apenas 12 cientistas que desapareceram, na verdade, há décadas já se sabe que existe uma... Bom, na verdade, desde séculos atrás, veja que agora, com toda essa história, e entrando nesses assuntos e analisando como eventos semelhantes aconteceram, acontece que isso vai muito mais longe no passado. Quando havia guerras, também aconteciam desenvolvimentos muito avançados de um lado ou de outro. E inventavam tipo um canhão ou um tipo de espada ou um tipo. E então tentavam levar esses artesãos ou criativos armeiros que conseguiram desenvolver uma certa técnica. E levavam eles embora, prometiam tudo, davam tudo, menos a liberdade. Eles eram levados e ficavam presos lá porque aquela técnica era única. Além disso, muitos, quando tinham ilhas, levavam essas pessoas para ilhas fortificadas e lá mantinham esse pessoal valioso. Com essas teorias que surgiram por cientistas que desapareceram recentemente nos Estados Unidos, e recentemente não estamos falando de um mês, 2 meses, estamos falando de pelo menos uns 5 anos para trás. Mais ou menos entre 2021 e 2022, até agora desapareceram 12 cientistas, foram mais. Mas os 12 que chamam a atenção são porque estão relacionados a ou tecnologia que está sendo desenvolvida de uma forma muito disruptiva, que poderia mudar o mundo. Na medicina ou na tecnologia de armas, ou até mesmo relacionados ao tema ufológico, por sinal. Mas que também tem a ver com tecnologia aeroespacial. Então, há vários casos, e há várias listas. A primeira teoria é que os cientistas estão, ou seja, vamos lá, dessas teorias. Algumas eu acho que poderiam se encaixar com um grupo de cientistas, outras poderiam se encaixar com outro. Ou seja, não acho que todos estejam no mesmo caso, certo? Mas há alguns que até o final da lista, digamos, das teorias, acho que é a que mais coincide, e é a mais estranha de todas. Então agora vamos lá. Mas o melhor é... Bom, Vamos começar pelo começo. Não, desculpa, pelo final. Bom, adeus, amigo. Assistimos a este aqui. Não sabia? Obrigado por estar conosco. Foi tudo. Saudações para Paterita e Francisco Arce. Boa noite. É que hoje é sexta-feira. Bom, a primeira teoria fala que esses desaparecimentos seriam basicamente de pessoas incômodas, cientistas que descobriram que têm tecnologia, mas que incomoda um país ou que incomoda uma indústria. Muitas vezes são indústrias que estão competindo umas contra as outras e sabem que na cabeça desse cientista está a resposta que vai destruir o seu negócio, que vai destruir o seu país ou o seu negócio, né? Muitas vezes são avanços e você diz que esse cientista, muitas vezes por ter espiões ou por qualquer outro motivo, mas você sabe que o que ele tem, o que está desenvolvendo, vai acabar com, vamos dizer, indústrias de bilhões e com muitos empregos. E, bom, está tudo na mente dele. Justificam os acidentes, não justificam esse tipo de coisa. A teoria sustenta que esses cientistas que estão trabalhando em projetos sensíveis, principalmente de guerra eletrônica, radares, defesa, possivelmente desaparecem em circunstâncias estranhas. Normalmente quem se envolve nisso não são aposentados, mas pessoas que estão desenvolvendo algo, né? Ou seja, que estão criando algo naquele momento. Se já estão aposentados, normalmente esse tipo de cientista não sofre nada, a não ser que saibam que tem algo ali que ainda não conseguiram, que ficou como algo intermediário, né? Outra teoria é sobre os cientistas que estão sendo, digamos, levados por outras potências. exatamente. Isso aconteceu muito durante a Segunda Guerra Mundial, tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado da Alemanha nazista e depois, na Guerra Fria, por parte da URSS. No caso da teoria, que é a teoria mais extrema, que afirma que alguns cientistas desapareceram porque foram extraídos de forma clandestina por programas de potências rivais, né? Programas secretos, e há muitos exemplos, como vimos, como a Operação Paperclip dos Estados Unidos e o recrutamento soviético de especialistas alemães, na verdade, quando estava terminando antes do fim da Segunda Guerra Mundial, basicamente a URSS e os Estados Unidos disputaram os cientistas. Ou seja, eles levavam todos os alemães que podiam, evidentemente era isso.
qualquer um que pudesse dar uma vantagem que o outro não tivesse, né? Exatamente, exatamente. Agora, então, outra teoria é que os cientistas, quando estão em desenvolvimento, quando estão avançando em algo, principalmente cientistas que estão, por exemplo, buscando coisas únicas que são quase descobertas, né? Como, por exemplo, a energia livre, alguma doença como o câncer, coisas assim. Não sei o que você acha. De repente, eles descobrem algo. Descobrem algo que é tão inovador, tão extremamente importante como o que aconteceu com uma das cientistas. E comentamos que ela dizia ter a ideia de como alcançar a antigravidade, né? Ou seja, bom, é algo... Ela e o pai trabalhavam mais. Ela e o pai dela, exatamente. Eles são super loucos. Novas tecnologias de propulsão, materiais avançados, ou até mesmo evidências de coisas que têm a ver com coisas únicas, como, por exemplo, o tema dos alienígenas, dos OVNIs, ou temas que têm a ver com descobertas que são simplesmente únicas, certo? Que não há como repeti-las. Sim, isso sempre surge quando descobrem a possibilidade de curar o câncer. Por exemplo, dizem que as empresas afastam os cientistas ou compram a descoberta e a fazem desaparecer ou não a preservam. Eles guardam, né? Eles patenteiam, guardam. A questão é, quantas patentes existiam antes de começar o boom dos carros elétricos? De repente, parece que deram permissão. Agora é hora dos carros elétricos e começaram a inventá-los. Mas não era porque não conseguiam fazer antes. Sim, é verdade que desenvolveram baterias melhores, que desenvolveram chips melhores, mas parecia que o desenvolvimento nisso sempre era muito contido. E quando você olha para trás, aparecem vídeos e registros documentais, digamos, que mostram como desde o começo dos carros já existiam carros que funcionavam de maneiras muito mais eficientes do que os de motor. Só que por causa dos de motor, são os que foram avançando e essa indústria era muito protegida nesse sentido. A teoria sustenta que por volta dessa época, personagens como o próprio Tesla, personagens já de um nível de avanço muito inovador, mas tão inovador, que acabam se tornando perigosos para o sistema, e livros deles, do Tesla, até hoje só podem ser vistos por uma pessoa de cada vez, sem levar nenhum tipo de câmera nem nada. Ou seja, você sabe que eles estão lá sim. Exatamente, são certos livros que só as pessoas que têm permissão para consultá-los podem acessar, têm que consultar de memória, consultam, veem e saem, mas não podem nem sequer tirar fotos, nada disso. Até hoje? Até hoje é o que fizemos. É muito louco. Então, personagens, agora, ele bem não, isso não acontece com ele, mas sim, vão deixando ele de lado, vão colocando ele de lado. Sim, ele era um personagem muito excêntrico e tudo mais, mas vão deixando ele de lado, aos poucos, só um pouco e algumas coisas que ele tentou desenvolver nunca são realizadas, porque supostamente eram muito perigosas. Alguns acham que eram perigosas para indústrias emergentes, como se surgisse de repente a indústria dos carros elétricos, certo? E acontece que talvez chegue uma marca e diga, olha, mas eu tenho carros elétricos que são... Vamos dizer que surge um tipo de avanço tão disruptivo que seja 20 vezes mais eficiente que os outros, então obviamente ninguém vai querer os outros carros, só os que tiverem essa nova tecnologia. E esse é o ponto agora, né? A concorrência está em um nível muito alto, né? Tão alto que qualquer país ou empresa que de repente se desenvolva demais e dê um salto como aconteceu com o iPhone. Quer dizer, com o iPhone, marcas como a Nokia praticamente desapareceram, não que tenham sumido totalmente, mas os celulares delas já não existem como antes, né? A marca ainda existe, a empresa também, mas não conseguiu acompanhar. BlackBerry e várias outras empresas não conseguiram chegar ao nível dos smartphones, né? Mas isso aconteceu com o boom que veio com o iPhone, basicamente. Exatamente, o iPhone fez com que todos tivessem que desenvolver, por exemplo, o teclado na tela, porque antes disso não existia. Exatamente. E bom, essa é uma das ideias, né? Que os cientistas simplesmente descobriram algo que não deveria ser conhecido, ou desenvolveram algo que era simplesmente disruptivo demais. E aí tem outro ponto. O outro é o Programa de Proteção Científica Secreta, muito parecido com o que seria o Programa de Proteção a Testemunhas, que é muito usado nos Estados Unidos, é onde mais conhecemos, né? Por causa dos filmes, mas é uma teoria menos conhecida de que talvez alguns cientistas realmente não desapareçam, mas sim sejam realocados. Por quê?
porque eles estão trabalhando em um projeto super importante, ultra secreto, mudam de identidade e são retirados da vida pública para protegê-los, né? Exatamente. E bom, essa teoria sabe-se sobre especialistas nucleares em países como Irã, Rússia e China, ou seja, eles realmente usam isso muito. Claro, ou seja, eles somem, não deixam de existir ou morreram, nada disso, não morreram e realmente não é assim. Eles estão lá, só que querem que não tirem eles de lá ou que alguém queira tirá-los. Para protegê-los, por exemplo, no caso do Irã, para protegê-los de Israel. Então sim, o ponto é que existiriam, em teoria, programas de proteção científica, né? Isso é muito interessante. Também existem os cientistas que estariam próximos de assuntos que agora são totalmente secretos. Cientistas vinculados a programas aeroespaciais, a pesquisa sobre fenômenos anômalos, como o tema dos OVNIs, cientistas que estão relacionados, por exemplo, ao tema quântico, né, ao tema também das comunicações. Você não quer que um cientista encarregado, digamos, da segurança das comunicações, acabe do lado do inimigo, né? Então, esse tipo de cientista ou se cuida muito, ou é muito vigiado, ou até mesmo entraria em um programa como esse dos protegidos, por assim dizer. Mas são pessoas que, mesmo depois de aposentadas, continuam sendo vitais ou muito importantes. Muitos deles continuam trabalhando a vida toda, mas há vínculos, digamos, com esses. Casos de militares, cientistas e engenheiros militares, pessoas muito envolvidas nesse tema. E alguns deles são os que mais divulgaram o tema ufológico ou divulgaram essas tecnologias disruptivas que pareciam ficção científica, que pareciam simplesmente algo impossível. E aí estamos nós vendo como essas pessoas que apareciam apenas em reportagens e documentários de mistério, agora, de certa forma, estão sendo validadas com tudo o que está acontecendo no Congresso dos Estados Unidos, com essas audiências. Porque o que essas audiências demonstraram é que praticamente tudo o que eles diziam está sendo revelado. Então eles simplesmente se anteciparam a isso. E o que aconteceu com eles? Pois alguns realmente sofreram ameaças, né? Sofreram, vamos dizer, campanhas muito fortes contra eles. Alguns, por exemplo, começavam a se envolver ou começavam a colocá-los em problemas a tal ponto de que, pois perdiam a credibilidade, não os destroem, mas atacam, derrubam a credibilidade deles, e isso também é um tema fundamental para um cientista. Se um cientista perde a credibilidade, fica muito difícil, principalmente nesses níveis, muito difícil que ele consiga se manter. E depois vem talvez a teoria mais estranha de todas, que é a teoria do projeto Einstein. E ela sustenta que existe uma espécie, vamos dizer, como de Illuminatis, por assim dizer, né? Que bom, na verdade os Illuminatis eram isso. Sim, obrigado. Eram cientistas ou pessoas muito, muito eruditas, muito avançadas, que diziam, olha, há censura demais naquela época por causa da religião e coisas assim. Existe muita censura que impede o avanço científico e, no geral, eles queriam compartilhar conhecimento. Depois esse grupo acabou indo por outro caminho, mas a ideia é que o projeto Einstein, que é um termo usado de forma genérica, porque não é exatamente o projeto Einstein em si, mas sim que existiriam projetos parecidos com esse. Aos Illuminati, por exemplo, ou ao projeto Einstein de grupos que estariam recrutando cientistas, vamos dizer como Wakanda, não Wakanda Forever, sustenta essa teoria. Ou traz aquele projeto que parece ficção científica, né? Mas sustenta que existe um grupo de elites de cientistas que são recrutados para projetos tão secretos que operam fora do conhecimento público, que acabam sendo desaparecidos, por assim dizer, entre aspas. E isso coincide com vários casos dos quais já comentamos, porque é preciso lembrar que vários desses casos tiveram desaparecimentos muito estranhos. Por exemplo, deixaram todas as suas informações, todos os seus celulares, sua carteira, deixaram tudo como se simplesmente fossem eles. Como se soubessem exatamente. Um deles até saiu e voltou porque seu relógio, já que agora os relógios têm GPS, são relógios inteligentes. Exatamente, ele tirou o relógio inteligente e já tinha ido embora. Até deixou as chaves. Quem faz isso? Quem joga as chaves assim? Ninguém, né? E esse até voltou e também deixou o que já tinha levado e jogou o relógio inteligente na caixa de correio. Então, personagens como esse, sim, não, esse aí está maluco demais. O que morreu também, num Tesla, lembra? Ou seja, é aquele que demoraram 3 dias para identificar, né? Ou seja,
Esse cientista, aliás, focado em reatores nucleares espaciais para voos de longa duração no espaço. Imaginem esse personagem, para mim ele é fundamental. Se você dissesse, vamos supor que você saiba aquilo que você já sabe, sabemos que, vamos dizer que soubessem que o planeta tem o tempo contado. O que quero dizer é que sabemos disso. Não posso dizer, mas o tempo está contado até aqui e temos que criar uma ilha, uma base. Vamos ver onde para irmos embora. Ele seria a chave. Ou seja, ele seria pelo menos um dos personagens-chave, porque seus reatores, seus motores estariam feitos justamente para viajar no espaço e sobreviver lá, não tentar sobreviver. Lá, esse projeto basicamente dizem, que tudo o que são temas exóticos, digamos, avançados demais, estariam sendo recrutados por grupos que querem desenvolver coisas já em um nível que nem mesmo um governo pode estar ciente, ou seja, que está acima, inclusive, dos governos. Não, já estamos ficando muito loucos aqui. Mas então seria a teoria de que eles estão em bases subterrâneas, não bases, digamos, de um exército, mas sim bases que vão além disso, laboratórios ocultos. Mas como empresas? Podem ser como empresas, quase militares também. Não. Tipo o que o Martin e coisas assim, né? Se faz pesquisa em inteligência artificial avançada, pesquisa em temas genéticos muito avançados, ou seja, o que é engenharia genética, física exótica, não física quântica e todo esse tipo de coisa. Quantos cientistas desaparecem e quais características eles têm quando é alguém administrativo, quando é alguém que era importante, mas que você pensa realmente o quanto era importante. Você acha que pode ser um desaparecimento comum, mas na verdade não é. Mas quando é alguém cujo desenvolvimento era realmente único, muito valorizado, aí eu acho bastante estranho, não é? Eu acho bastante estranho, pelo menos dá a sensação de que tem algo a mais aí, não é? E com evidências, não só por pensar nisso, mas porque há provas de que essas coisas são estranhas hoje. E se não fosse porque esses pontos começaram a se conectar, isso nem estaria sendo investigado. Vale lembrar que não havia investigador, ou seja, cada caso foi investigado. Geralmente diziam, não foi nada, ele se suicidou, alguma coisa aconteceu com ele, desapareceu, precisamos encontrá-lo. Dão os alertas, todos procuram por alguns dias e depois param. Quando todas essas informações já estão disponíveis, eles dizem, precisamos nos unir e investigar juntos para ver as conexões. Ainda continuam insistindo que alguns não têm ligação entre si, ou seja, nos casos, né? Mas alguns deles, ao que parece, sim. E isso é, bom, super interessante. Se algum dia algo for revelado, a gente vai comentar sobre isso, mas é muito estranho que esses indivíduos desapareçam e não deixem nem sequer um rastro, né? Que do nada esse cara simplesmente desaparece, né? Exatamente, né? Principalmente aqueles que deixam tudo, celular, carteira, esse que volta para deixar o celular e o relógio. Tipo, em que mundo, em que cabeça cabe que alguém faria isso? Sim, é a primeira coisa que você confere se está com você, basicamente. Totalmente. Tipo, o do Tesla, né? Aquele que eu estava comentando, porque lembro mais ou menos. O do Tesla que supostamente bate e pega fogo em tudo. E demoram 3 dias para identificá-lo. Ele saiu e também deixou tudo, tipo, deixou celular, deixou carteira, etc. Se você tem que sair em um carro que é pura tecnologia como os Teslas. Tesla. Sim, porque o celular conecta para abrir. Sim, o celular se conecta para a música, para isso, então, realmente, desde o começo, essa parte nem faz sentido. O fato de demorarem tantos dias para identificá-lo também me parece algo extraordinário, porque, bem, seus familiares pediam investigação sobre o assunto e parece que não foi investigado muita coisa. Vamos, e esse caso nem sequer estava sendo contado entre os cientistas desaparecidos, mas por causa da estranheza. Acho que a família ou alguém pressionou para que esse caso fosse considerado, o que é bem estranho. Uhum. Rápido, algumas notas interessantes de fim de semana. Vejam só que está sendo feito um aplicativo ou foi criado um aplicativo. Falando sobre isso que estamos comentando agora, um aplicativo do fim do mundo, né? Um aplicativo em que o que acontece é que quando estava nesse tema de fim do mundo, entre aspas, né? Claro, mas digamos que sim, quando. Ou seja, sim, o que acontece quando, por exemplo, ou quando aconteceu a pandemia, por exemplo, né? Que de repente, então, muitos bilionários em jatos particulares
simplesmente pegaram suas malas, subiram no avião e foram para suas ilhas, foram para refúgios que eles tinham para ver como estava a situação, ver tudo de longe, né? Aconteceu o mesmo. Estávamos lendo a cronologia de uma pandemia de cerca de 2 séculos atrás. Tem uma cronologia muito boa. Não lembro se foi a peste bubônica, né, uma dessas, mas enfim, lemos um. Enquanto estávamos na pandemia, estávamos meio desgraçados ali. Naquele momento, não tinha muito para onde ir. Lembro que compramos o livro na Gandhi. Gandhi aproveitou e disse: "Esse livro é ótimo, muito interessante, pois traz uma cronologia da época escrita pelo mesmo autor daquele do Júlio Verne." Sim, o mesmo escritor. Não, Verne não. Qual era aquela do que fica parado na ilha? Como é que era? Robinson Crusoe? Robinson Crusoe, né? Júlio, esse aí. Sim, porque lá apareceu sexta-feira. Acho que foi por isso que liguei as coisas. Você se lembra? Sim, eu me lembro do personagem. Sim, Júlio Verne, mas não, é sexta-feira. Sim, é sexta-feira. Sim, Júlio Verne é o autor. Então, esse autor o que faz é ficar lá. Ele sabia que havia riscos porque ele era rico, tinha uma família rica e tudo mais. Convidam ele. Vamos embora, por que ficar aqui na pandemia? As pessoas estão morrendo. E ele diz, não, eu vou ficar. Mas ele também queria se afastar um pouco de toda aquela vida, né? Queria se inspirar. Então ele fica para ver essa realidade e documenta tudo. Uma das primeiras coisas que o livro documenta é como os ricos escapam. Como todos os ricos dizem, bom, se virem aí, a gente está indo embora. Se chama Diário do Ano da Peste. O Diário do Ano da Peste, de 1722. Mas é igualzinho ao Covid. Por favor, leiam e vocês vão entender muito sobre o comportamento humano e como repetimos as mesmas coisas. Vocês se lembram de todas essas pessoas que saem e que sempre tem um comentário assim? Não, é que a pandemia, né? Assim, você se lembra disso? Bom, era assim, tinha um monte de gente. Naquela época, em 1722, as pessoas morrendo, as pessoas se dando mal, ou seja, estava tudo indo pro brejo e saíam dizendo que era tudo mentira. Isso é tudo falso. Não sei o quê. Ou seja, desde aquela época, os seres humanos repetimos as mesmas situações, os mesmos erros, vez após vez. E bom, de verdade, por favor, leiam os livros super recomendados. E bom, nesse assunto todo, o que eles estão fazendo é um aplicativo que busca identificar quando os aviões dos ricos têm comportamentos estranhos. E de repente é isso. Já vimos isso nos filmes, acho que são os primeiros a sair. Exato, e de repente começa a ver muitos aviões que estão circulando, que estão dando, como se chama, né, a volta. Não tem o dado exato. O programador Kayleigh MacDonald criou um sistema de alerta precoce do apocalipse. Sistema de alerta precoce. Olhem só isso. Esse site rastreia 11 mil jatos particulares de gente muito poderosa sob a premissa de que os ultra ricos, sim, eles serão os primeiros a fugir diante de uma catástrofe global. E o site usa inteligência artificial e sinais de rádio ADS-B. O site mede a atividade aérea de 1 a 5 em diferentes níveis. Se de repente um grupo de ricos começa a fazer coisas estranhas, ele diz, olha, sobe para o nível 2 de alerta. Não, alguma coisa aconteceu mesmo. Esses 4.050% estão viajando agora. O que está acontecendo? Não, porque todos estão indo para essas ilhas ou estão indo para esse lado do mundo, seja o que for, né? Eles estão rindo, que nerd, né? O criador, o que ele esclarece é que essa rede que ele criou é um termômetro do medo das elites. E ele também diz que isso é uma obra de arte, como uma espécie de detector científico, por assim dizer, do comportamento. Tipo, aham. E ele diz que já testou e realmente funciona. Ela diz que quando começaram as tensões no Oriente Médio, e imediatamente antes disso, viu uma atividade que mostrava mudanças abruptas. Ou seja, claro, para aqueles que receberam, eles sempre vão receber antes da mensagem sobre o que vai acontecer. Eles fugiram e, bom, esse projeto obviamente despertou muito interesse porque muitos consideram que os movimentos da elite econômica podem servir como um indicador direto de algo que está acontecendo, enquanto o resto de nós está em conflito. É uma incerteza. Que loucura, que loucura. Bom, então é isso, né? Eu me lembro desse cara que verificava onde estava o Olmos. Ai, sim, Até que... Tiraram dele. Sim, mas sim, estava uma delícia. Continuava vários, né? Sim, já sim. Sí, varios. Bom,
Vamos para outros assuntos também importantes. Resumo rápido de como estão as coisas no mundo. Vamos lá. Este caso. Olhem esse caso. Vejam, vou ver se consigo colocar aqui na tela. Ou seja, esse é um cachorro daqueles que detectam drogas, né? Sim. E então, no dia 7 de maio, em uma gravação de Binômios Caninos. Não, nesse dia o cachorro se formou. Exatamente. Da Marinha do Chile, um dos cães treinados para a detecção de drogas foi direto ao bolso do vice-almirante da Marinha, para surpresa de todos os presentes. Aí está. Não. Ele estava trazendo alguma coisa. O que ele estava trazendo aí? Ele estava trazendo alguma coisa, quer dizer, talvez fosse um remédio, né? Não necessariamente. Não, e esses tipo cachorros, esses caras normalmente trazem drogas porque gostam de se drogar. Não, é verdade. Não é verdade? Eles trazem esse tipo de substância para treinar os cachorros. Pois é. Então, Pode ser. pode ser. Ela se enganou. Não sei, quem sabe, mas ele é muito louco. Quer dizer, os cachorros de lá, não sei. Não acho que eles se enganem, né? Mas enfim, se não, então reprovado, né? Porque teria que investigar. Você concorda? Quer dizer, é disso que eles vivem e acontece que... Era um teste. Era uma gravação para ver se eu realmente sabia. É que eu era o melhor da turma. Não. Não, isso em si é muito curioso. Também é bom porque chama atenção essa imagem, né? Que comentamos há pouco, onde aparecem generais, né? Dos Estados Unidos. Esse Francis Magno, como se chama esse senhor? O desse aqui. Como ele se chama? Francisco? Francisco Magno, exatamente aquele do Comando do Sul, e também tinha um general e outros altos comandantes militares de Cuba lá. Roberto Sotolongo, que é chefe do Estado-Maior de Cuba. O que está acontecendo? Para que serve essa reunião? Obviamente não sabemos ao certo porque não liberam, mas tudo indica que é para que Cuba mude. Aí estão acontecendo coisas. O que está acontecendo? Estão acontecendo coisas. Evidentemente, vem aí potenciais mudanças, então fiquem atentos a essa situação dentro de Cuba. E, bom, vamos também para outras imagens. Está sendo mostrada uma imagem que na verdade é muito interessante. Isso é no oceano. Acho que é o Golfo Pérsico, onde observam destroços de um MQ-9 ou suposto MQ-9, não dá para ver bem, não conseguimos alcançar. Aí está, supostamente são restos do MQ-9, dá para ver pedaços de plástico cinza, que normalmente é a cor que esses aparelhos têm. É preciso lembrar que o MQ-9 é um dos drones mais poderosos que os Estados Unidos possuem. Ele é bem grande, estranho o tamanho das peças mostradas. As forças armadas do Irã dizem nas imagens que um drone hostil teria sido abatido, supostamente um MQ-9, mas pode ser outro tipo de drone também. Mas eles dizem que os derrubam na ilha de Quecem. E essa é a ilha que ultimamente tem tido muita atividade, né? Exatamente. Ontem eu percebi que houve explosões. Sério? Sim, na verdade o Pepe informou sobre isso. Sim, tem havido muito movimento nessa área, mas muito mesmo. Exatamente, né? E na verdade, bem, essa imagem vem circulando. Vamos colocar o mapa aqui, porque isso tem sido relatado, vejam. Vamos ver se conseguimos colocar aqui. O que está acontecendo aí? O SETCOM emitiu um alerta para marinheiros e aviadores que operam no norte da península de Muzandam, em Omã, no Estreito de Hormuz, dizendo que há operações militares perigosas e iminentes direcionadas contra as minas navais iranianas. É um aviso prévio feito pelo UKMTO, que é do Reino Unido, que, bom, vamos ver movimentos. E é preciso lembrar que o Irã tem liberado essas minas, que alguns afirmam que nem eles têm muita certeza. Sim, eles não têm muita certeza onde estão todas, porque, bom, obviamente o mar pode movê-las, claro. Bom, aí está a questão, aí está o assunto. Acho que é, bem, uma das coisas mais interessantes que tem acontecido no mundo. Mas reparem no seguinte, está o que está acontecendo? Com isso, bom, este é o vídeo de uma empresa, de uma startup de inteligência artificial que está pedindo para as pessoas permitirem que eles limpem suas casas sem custo. Eu vou mandar meu telefone e meu endereço para eles para ver se eles vêm, porque a ideia é começar a treinar robôs domésticos. Obviamente eles precisam aprender
Parece humano a pessoa. Sim, sim, parece humano. Eles precisam aprender como se limpa, como funciona uma casa, quero dizer, porque até agora todos só sabem dançar e pronto, a gente realmente vê muito pouco deles sendo úteis. Mas eles não são tão jovens assim. São jovens, você recebe com uma... Camerazinha. Exato, em uma camerazinha aqui e talvez outros aparelhos registravam todos os movimentos para aprenderem. Exatamente, essa é uma startup chamada Shift, que fica em Nova York e busca coletar registros de vídeo de cada etapa da limpeza. Desde esfregar, limpá-los, limpar o chão, lavar janelas e pratos. Ela precisa aprender, isso é o mais complicado, fazer com que aprenda todos os diferentes tipos de eletrodomésticos que temos, porque uma máquina de lavar não é igual a outra. Pois é. Sim, esse é um bom ponto aí, não sei, é muito curioso esse tipo de projeto, muito interessante. Gente, deixem que eles tentem. Vamos tentar e ver o que conseguem, mas também aparece a queda de um meteoro ou algo assim. Eu acho que é lixo, né? Qual é? Lixo espacial, né? Sim, parece lixo espacial. Isso aconteceu onde? Isso é no Equador, em uma região chamada Manabí. Muito bom, então. Bom, aparentemente o que seria lixo espacial teria caído por lá. Vamos ficar atentos para ver o que será reportado nesse sentido. Também, bom, hoje está sendo mostrada esta imagem. Hoje o Putin realmente ficou bravo. Ele estava muito bravo mesmo. Acho que sim, normalmente perdemos a compostura. E agora sim eu perdi. Qual entrou lá? Você está me ouvindo? Não, eu nem entendo sobre o que estão falando. Olha, antes de entrar eu ouvi, sabe, que algum drone entrou na Romênia. Não sei que drone é esse. Então me diga, que tipo de informação está saindo na mídia? Bueno, é uma discussão que ele está tendo com alguns jornalistas lá na Rússia sobre o assunto do drone que caiu na Romênia, não é? Em que ele insiste que, bom, que sim, que ele ficou sabendo de repente quando disseram para ele: ah, um drone caiu na Romênia. E ele disse: que drone? Do que estão falando? Pois que supostamente era nosso. Ah, que piada, será que a gente tem drones? Será que a gente te atacou ontem? Temos drones, estamos em guerra, não estamos em guerra? Não temos guerra, só fazemos operações especiais. Só isso. Espaciais, né? Não, o ponto é que ele nega isso completamente, diz que não é verdade. E sim, e eu acho engraçado porque, tipo, né, o jornalista insiste, né, o sim, e isso é raro de ver. E então, Será um não, mas é que já não existem mais jornalistas estrangeiros. né? Sim, não, agora não, tipo, só quando fazem os eventos anuais que de repente aí sim permitem. Mas na hora, tipo, ficou intenso e ele disse: não, que é que tem que investigar e que tem que... É um acidente falso. Sim, ele diz, e sim, ele diz que, tipo, que eles têm provas, mas que de qualquer jeito não vão ser reais. Tipo, bom, então o lance é que você não pode ganhar dele, não. Não, o que eu insisti é que mandem para ele, né? Que mandem para o Kremlin para que eles investiguem e eles vão fazer uma investigação objetiva. Claro, uma investigação. Melhor enviar a esfera de bugas pra ele, Sim, eu sei. pra ele revisar. Vamos ver, né? Vamos ver o que ele fala. Vai que diz não, então... Bom, então vamos para outros assuntos, vamos para outros temas também interessantes. Olha, então, hoje encerramos a semana e praticamente encerramos o mês, porque esperavam que talvez algo fosse acontecer agora. Na verdade, havia algumas coisas meio estranhas, mas o petróleo continuou em baixa. Tudo aparentemente se acalmou e, embora tanto o Irã quanto os Estados Unidos estejam com uma narrativa bem bélica, no final das contas não aconteceu realmente nada, né? E tudo segue relativamente tranquilo. Né? Exatamente, os dois. Antes da Copa do Mundo, né? Sim. Antes da Copa do Mundo, ambos estão apenas ganhando tempo. Os dois estão vendo quem cede primeiro e, bom, terminamos a semana com os Estados Unidos avisando que vão atacar os navios iranianos se virem que colocam minas no Estreito de Hormuz. Bom, já vimos 2 ataques assim na sexta-feira passada e durante a semana também aconteceu outro ataque igual, então está ficando muito entediante essa guerra de verdade. Ou claro, Sim, porque na verdade eles só ficam se ameaçando o tempo todo. e não fazem nada. Também não resolvem nada, tudo permanece igual. Sim, quer dizer, Se eles resolvessem, tudo bem, poderíamos passar para outro assunto, mas não podemos passar para outro assunto. sim, eu já sei, quer dizer, já não denunciam se passou para outro assunto. Porque a verdade é que, quer dizer, já precisamos falar de outros temas, de outros assuntos. Olhem, vamos aos comentários enquanto vamos vendo algumas coisas do que está acontecendo no mundo. Acontece então um ataque também, outro ataque ao comando,
O Comando do Sul basicamente ataca outra dessas lanchas, segundo o que diz o general Francis Donovan. A Força Aérea ou Força Tarefa Conjunta lançou um ataque no Oceano Pacífico Oriental, segundo o que relatam. Isso foi contra dizem, uma organização terrorista designada, né? Esse é o ponto. Havia 3 supostos traficantes e, bom, é assim que esse assunto é anunciado, né? Bom, Sim. Sim, ataquei a 3 pessoas, uma morreu. sim, pois é, o assunto é realmente muito sério. E vamos então para os comentários que estão lendo. Panterita me faz rir. É que ela diz: Panterita, vou me casar com o robozinho Astrid. O pessoal realmente reclama de tudo, tá vendo? É verdade, sim, ele faz tudo, né? O negócio é que faça tudo mesmo. Então ele diz, quer dizer, mas não é esse, não, estava me mandando aquele que é o... O rapaz não, o garotinho não. Saudações para a leyenda que diz: já vi o Will Smith em Eu, Robô, e não terminava bem. Sim, eu sei, não terminava nada bem. E o que dizer da outra, que é aquela dali? Não, como é que chama? A desse aí, sim, ali, né? Sim, ela é bem bonita, mas nós, humanos, né, somos bem maldosos. Então diz: vi que é verdade, vão plantando alguma coisa na sua casa e já marcaram o que você tem em casa. Você acha que não vão te roubar? Saudações para Rula México. E você, como está? Saudações, Maria Helena, como você tem estado? Diz, que loucura, o cachorrinho merece nota 10 por fazer bem o seu trabalho. O senhor, que pena que o expuseram com seus pós mágicos. Isso mesmo, exatamente. Ficou bem exposto. Ah, você ficou igualzinho, sim. Não, imagina, Waswa, que vergonha. Ah, está tendo. É um A. Lembrei daquele cachorro do ataque que teve na coletiva de imprensa. Você lembra do Trump? Sim, então um dos cachorros de lá, identificou o rapaz antes dele atacar 2 vezes, só que o policial não prestou atenção porque ele se levantou. Ele perguntou, ele está armado? Não estava. Olá, Francisco Arce, tudo bem? Como você está, Francisco? Walter Osório, que prazer vê-los. Como estão todos aí, Walter? Saudações. Você notou algo diferente no clima em relação aos outros anos até agora? Saudações para Alfonso Galoso, como você tem estado? Até Barkeith Baker, Bakerfield, Califórnia. Um grande abraço para Alfonso. O que há de novo? Como você está aí? Como vai a vida? Big Sega, um enorme abraço. Panterita, Rublos, quem mais está por aí? Saudações também para... Bom, já mandei saudações para Walter. Saudações, Walter. E aí, Walter? Saudações para Edilcio Sendênio, para Rubla MX, também estou aqui. Alejandra Gomes disse, já cheguei. E aí? Saudações também para nós e Breseca. Breseca comentou, já há muitos cientistas e certamente virão mais, mas esses são os conhecidos. Saudações também para Rosalinda Moreno, como você está, Rosalinda? E aí, Rosalinda, como você está? Saudações, muito obrigada, Alejandra, pelo seu comentário. Saudações também para Jalala, como você está, Jalala? Ela diz, olá, boa noite, comunidade. Deixem seu like, isso é o mesmo que agradecer pelas boas vibrações e pelos bons desejos. Obrigada, Jalala. Muito obrigado, Jalala, um grande abraço. Saudações para Panterita, Big Sega e Naido, que sempre se esforça diariamente, independentemente da situação. Saudações para Leonardo. Ele diz, Pepe, não sei se você se lembra da Ilha dos Simpsons, onde estavam todos que criaram alguma tecnologia ou fizeram descobertas inovadoras. Eu realmente não lembro disso. Eu me lembro daquela que é tipo a Ilha do Dr. Moreau, acho que é assim que chama, onde eles estão misturados com animais, mas dessa ilha eu não me lembro. Essa que você está falando... Sim, eu me lembro. Sim, claro, eu também. Sim, estou dizendo. Saudações para No. Ou seja, eu me lembro. Não, eu sei que você, porque digo que claro que também me lembro, mas estou contando. Saudações para... também para alguém, esqueci quem era. Oi, Ofe, como você está, Ofe? Saudações. E aí, Ofe, como você tem estado? Saudações para Maria Helena Onofre, que manda boa noite, abraços e ânimo aos doentinhos e agradece pela informação. Saudações, Maria Helena. Obrigado, Maria Helena, grande abraço. Também muito obrigado pelas assinaturas que o Rublo presenteou. Muito obrigado, Rublox. Roblox, muito obrigado pelo apoio e a comunidade que ganhou a assinatura. Saibam que foi graças ao Rublox que vocês terão um mês grátis. Isso é ótimo. E bom, tomara que vocês fiquem aqui por muito tempo, né? Omar, como você está? Panterita, quem mais está aqui? Diz Vic Segal, diz que há... Desculpa, a Tori Jackson tem 70 anos. Sim, pois é. Na música deve ser alguma coisa. Não, sim. Diz Vic Segal, em um único dia sem internet seria um caos no mundo, ou como tudo está conectado, até as máquinas de lavar dariam problema. Sim, na verdade, quando ficamos sem internet por causa do furacão, você lembra? Sim, eu me lembro.
Que foram quase 2 dias. Sim, eu senti como se fosse uma semana. Sim, horrível, porque você não sabe o que fazer, fica andando de um lado para o outro como um leão enjaulado. Além de que, se faz calor, por exemplo, você nem tem um ventilador, né? E aí tem outro assunto, como é que chama? Então, a internet para se conectar. Imaginem a gente. A gente. Tivemos que fazer várias transmissões do carro, do automóvel, sim, e a gente ia para algum lugar onde tivesse energia, porque também não era só internet, era energia também, não tinha nada. Precisava carregar os celulares, porque imagina, né? E era uma boa, né? Uma parte muito grande de Nuevo León. Então a gente ia pela estrada, ia para um café e ficava procurando onde estava aberto. A gente olhava para ver quem tinha a luz acesa. Quem tinha luzes acesas, você chegava e estava cheio de gente como a gente, trabalhando online nos computadores, todos com vários conectores ligados e o lugar lotado, né? O café saturado. Sim, isso. No dia 29 de maio, comemora-se o Dia Internacional do Pessoal de Manutenção da Paz das Nações Unidas. Quase 5.000 membros dos Capacetes Azuis perderam a vida nesse trabalho que é muito heróico. Sim, impressionante. Obrigado pela informação, papai de Nova, que abraço para você na Califórnia. Para sua família, obviamente, também. Walter diz o seguinte, comentário de Pepe. Muito calor, nada de chuva. Por enquanto, se chegar, a gente se afoga, diz Walter. Olha, então se cuidem bastante, vamos ver como vai ser. Por sorte para vocês, vocês não ficam pro lado do Golfo, né? Então, em teoria, desse lado não deveria ter tantos fenômenos. Terá mais do Pacífico, teoricamente. Vamos ver como será, né? Vitor, como você está? Quem? Saudações para Marvin. Saudações também. Quem disse isso foi Raul Saxo e eu sou Gandhi, ou seja, a que vende a livraria. Ela publicou um livro chamado O Livro do Fim do Mundo. Meu filho foi selecionado com um conto. Ai, que legal. Os Sax. Que bom, Raul. Aos poucos ele está lá na Gana. Dá para comprar isso. Sim, O Livro do Fim do Mundo. O Livro do Fim do Mundo. Quero ficar por 2 como historinha, não relato. Saudações a Guadalupe Salcedo, como vai? Como está Guadalupe? Ariadna diz a Pepe Astrides aqui no sul da Califórnia. O clima está estranho, comenta Ariadna. Obrigado pela informação. Saudações. Saudações para Juan Carlos Sanches, como você está, Juan Carlos? E aí, Juan Carlos Rublos. Panterita de Vic diz que está saindo, conversando entre eles, e faz muito frio à noite e durante o dia não está fazendo tanto calor como antes. Anos. Clima bom, mãe. Sim, eu sei. Aqui também está assim, Adriana. É Ariadna. Estranho. E aqui, por sinal, estamos vendo o tufão. Aí, como se chama? Já tem? Como se chama? Yagmi. Jagmi. É o tufão Yagmi que vai passar pelo norte das Filipinas em algum momento. Aqui ele está nas Filipinas e depois vai girar em direção ao Japão. Certo? É isso que se espera que esse tufão faça, que pode chegar a ser um tufão de grande intensidade. Certo? É um tufão que pode chegar à categoria 5. Agora nem sequer é um tufão categoria 1 ainda. Ainda continua sendo uma tempestade. Ou seja, até esse momento já tem nome. Tempestade tropical, por assim dizer. E vai virar tufão nos próximos dias, né? Então vamos ficar de olho. Dá pra ver o que vai acontecer. Sim. Sim. Saudações para Sol Garcia, como você está, Sol? E saudações ela paga. Eu não faço. O Dia Internacional do Everest é celebrado em 29 de maio de 1953. Essa montanha foi conquistada pela primeira vez. O neozelandês Edmund Hiller e o Sherpa Tenzin Norwood foram os primeiros. Ei, então já estamos indo. Verdade, vamos. Já estamos indo, pessoal. Estou quase com fome. Hoje sim. Hoje sim foi um dia muito... Não é que se alguém me diz... Sim. O que você... Já estamos com fome, né? Então a gente não come faz horas, muitas horas. Então já teve muita atividade hoje. Mas também tem que comer, tem que viver. Estamos no WhatsApp, Telegram, Facebook, X e Insta. Enviamos notificações dos envios nesses canais. Acho que não vamos com isso, não, Beatriz Álvares. Saudações, Beatriz. Muito boa a piada sobre a garota que você conheceu. Eu terminei com ela. Tínhamos muitas coisas em comum, mas isso é bom. Não. Se isso me parou, não. Se isto me retira. Não acho que tenha sido. Este seria... É questão de gosto. É questão de gosto, exatamente. É questão de gosto. Vi, como vai? Ofe, Panterita. Muito bom. Muito obrigado. Sim, muito obrigado. Tomara que vocês pudessem nos acompanhar aqui no jantar, né? Mas enfim, ainda não existe a máquina de teletransporte. Nos vemos amanhã e amanhã sim a gente se estende. Amanhã é sábado de filmes e agora sim a gente vai conversar bastante. Sim, chama pra um churrasquinho. Seria ótimo. Um churrasquinho. Esse seria o ponto ideal, Vic. Abraços.
Para transmitir o churrasquinho e conversar. Seria muito bom. Uma cervejinha. A gente não tem churrasco. Não temos churrasqueira, né? Quando queremos churrasco, aí tem que comprar pronto. Bom, um abraço, fiquem bem. Até logo. Até amanhã. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Este é Pepe. Ao vivo, a verdade é intensa, pura. O insólito é real, pura. Aqui a gente analisa. Enfoque global, não fique de fora. Conecte-se ao canal. PP ao vivo controlando o sinal. Pepe e Astrid falando a verdade. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca o fio. Até a próxima. Sim, senhor. Vamos conferir a presença. Inscreva-se. Pepe ao vivo.